Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do Senhor. Você, juntamente comigo, foi desafiado a buscar esse quebrantamento. Então, nada melhor do que fazermos juntos uns dos outros, mas principalmente juntos da Palavra de Deus. E por essa razão, por esse motivo, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. E reforçando as palavras do nosso querido Pedro Tostes, esse mês você recebeu uma série de desafios, e esses desafios estão todos condensados nesse pequeno panfleto, nesse pequeno folder. Se você não o recebeu, procura a nossa equipe de recepção, pessoal do nosso querido acolhimento, para que você tenha isso em mãos, para que isso esteja dentro da sua Bíblia, para que você tenha contato com cada desafio, pois cada semana, até exatamente o dia 4 de julho, nós possamos buscar juntos a presença de Deus. Essa transformação precisa acontecer de dentro para fora das nossas vidas. E tudo isso vai começar hoje. E amanhã, se você colocar o seu despertador para 5 da manhã lá no Instagram, nós estaremos juntos também, buscando a presença do Senhor durante toda a semana. Então, se você não nos segue no Instagram, essa é a oportunidade, @BetelPlanalto. Já vai lá, faz a sua inscrição e ajusta o despertador para juntos buscarmos a presença do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 8, quero te convidar a ler os versos, agora sim, 10 e 11. Você pode voltar os olhos para o texto e acompanhar a leitura? A palavra de Deus nos diz o seguinte: erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Você pode fechar os seus olhos? Deus Santo e Poderoso, nós juntos, Pai Eterno, queremos nos prostrar diante de Ti, Pai Eterno. Não somente, Pai Eterno, com o nosso corpo, mas principalmente com a nossa mente e com o nosso coração. Reconhecendo que somente o Senhor é santo. Reconhecendo que somente o Senhor é poderoso. E pedirmos, Senhor, que o Senhor mesmo que iniciou a boa obra no nosso coração, durante todo esse mês, Senhor meu Pai, de junho que inicia hoje, Pai Eterno, possa intensificá-la, Pai, a partir das nossas escolhas, a partir das nossas decisões, Senhor meu Pai. Então que o Senhor nos desafie a parecer mais com Jesus e menos conosco mesmo, a questionarmos, Pai, as nossas ações, atitudes, palavras, convicções, e que nós possamos colocar cada uma delas, Senhor meu Pai, diante da Tua Palavra, para que ela nos lave, para que ela nos purifique, para que ela nos transforme, para que sejamos ainda mais aceitos, não por isso que vamos decidir fazer, mas por aquilo que Cristo já fez por nós. E que Ele, Pai Eterno, em Seu eterno poder, potencialize também as nossas decisões, para estarmos mais perto de Ti. É o que eu te peço nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vivemos numa era diferenciada. Você acabou de ler o final desse relato histórico, desse relato bíblico, onde uma mulher quase sofreu um apedrejamento. Mas hoje, nós também temos essa mesma cena aqui no Ocidente. Aí você vai dizer: pastor, nunca na história dessa nação que sou eu vi alguém sendo apedrejado. A não ser quando você era criança pequena e dava aquelas brigas que tacava pedra um no outro, né? Aí tudo bem, mas isso aí era intercorrência de brincadeira de criança. Eu estou falando de alguém ser arrastado ao meio da praça pública e as pessoas pegarem aquelas pedras e atirarem com o desejo, o intuito e a vontade de tirar a vida dessa pessoa. Isso você não vê no Brasil. Mas isso acontece hoje. Aí você vai dizer: como? No ambiente digital. Lá na internet, nos Instagrams da vida, nos Facebooks, no X, finado Twitter, a gente vê isso quase sempre. A pessoa fez assim, ó, pisou um pouquinho fora da faixa, já estão tacando pedra. Quais são essas pedras? As opiniões, as ofensas, os memes, né, aquelas figurinhas, né, para tirar uma com a cara da pessoa, e a pessoa vai sendo, ó,
linchada, apedrejada. E às vezes você só espera algum personal trainer da internet, algum influencer, um digital influencer, dar a opinião dele sobre aquele assunto para você. Não, é isso mesmo. E aí você ouviu ele falar, você vai no seu coração, pega aquele paralelepípedo desse tamanho e taca na pessoa. E aí você se coloca ao lado desses judeus que queriam apedrejar essa mulher. Volta os seus olhos para o texto. Quando a gente olha essa decisão dessas pessoas, essas escolhas, Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E a lei? A lei precisa ser cumprida, né? E a lei diz que nós precisamos apedrejá-la. Só que essa justiça rápida e implacável tende a esquecer um pequeno detalhe. Sabe qual é? A gente é rápido em julgar o outro. Mas você está julgando a você mesmo? Para aí para pensar. Porque toda vez que nós ouvimos algo sobre alguém e vamos lá emitir a nossa opinião, nós nos tornamos num monstro de várias cabeças. E esse monstro é o quê? Você ouviu a opinião, e aí você vai pensar em promover a sua. Então você se transformou no promotor, que vai acusar aquela pessoa sendo ofendida. Depois disso, se você já a acusou, você precisa julgá-la. Então você se torna o quê? O juiz. E sendo o juiz, você tem poder. E aí você se levanta com a sua toga preta e pergunta ao júri qual é o veredito. E aí você também, sendo o júri, parecendo Chaves, vendendo churros para ele mesmo, dizendo que era o seu Madruga. Seu Madruga, eu quero comprar esses churros. Aí, chavinho, é R$1. E a gente na nossa cabeça julgando a pessoa é a mesma coisa? Porque você é o promotor, você é o juiz, e aí o júri vai dizer qual é o veredito? Culpado! E aí você se transforma agora no meirinho. O meirinho é aquele que pega o acusado e vai levar ele para o executor. E aí, no caminho, você está no leve trás, levando essa mesma notícia para outros verem. E ao dar a sua opinião, as pessoas vão ouvir as suas palavras e dependendo do quanto elas confiam em você, elas vão endossar, vão carimbar e vão falar, execute. E aí vem quem agora? O executor. É aquele que vai pegar a pedra e vai atirar na pessoa. Você percebeu o quão culpado você também é? E isso chega a ser constrangedor, porque às vezes eu me paro pensando nessa mesma coisa, eu sou rápido em apontar o erro do próximo, e também sou rápido em me esquecer da maravilhosa graça que nos foi oferecida, quando nós éramos aqueles que eram o alvo das pedras. E vamos parar para pensar, vamos dar um passo para trás, vamos ter coragem. O que Deus viu em nós para não nos apedrejarmos por causa do nosso pecado? Não há nada em nós. Não há nada. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores, ou melhor, nós não somos pecadores porque pecamos. Porque somos pecadores, nós pecamos. Aí você fala, pastor, você está complicando, para com isso, explica isso aí. Manda uma laranja aí que eu vou pegar esse negócio e vou matar no peito e vou embora. É simples. Lá no Éden, nossos primeiros pais resolveram escolher o que era bom e o que era mal aos olhos deles. Porque Deus foi claro, e a regra é clara, não é para comer da árvore do bem e do mal, porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. Só que aí, Adão estava lá de boa, e aí ele viu Eva chegando lá perto da árvore, ele não falou nada, e aí Eva chegou lá perto e tinha um troço estranho, um bicho esquelético, diferenciado, que começou a trocar ideia com a mulher dele, e ele não fez nada. E aí a mulher convenceu Eva, que se convenceu também, e foi lá e pegou a fruta e comeu, e falou, Adão, meu querido, morde aqui que o barato é louco, o negócio é bom, dá uma mordidinha aí. E aí deu ruim. Deu ruim. E aí Deus chega,
E ele já chega com a graça e com a misericórdia que nem eu, nem você, e nem Adão e nem Eva mereciam. Adão, Adão, onde é que você está, Adão? Ô mestre, ô Senhor, estou aqui atrás da moita. Mas por que você está atrás da moita, cabra? Então, sabe aquela fruta? Sabe aquele coiso? Sabe aquele trem que não era para comer? Então, a mulher que o Senhor me deu ele para eu comer e eu comi. Ó, a culpa é minha, eu ponho ela em que eu quiser, né? A mulher nada boba, Senhor, a culpa não é minha não, foi a serpente que me enganou. A cobra, como já não podia acusar mais ninguém, e a gente entende ali que é Satanás, é o enganador, e esse é o papel e a missão dele, ele só recebeu a sua maldição e a sua culpa. E hoje eu e você, no momento em que acordamos, ao momento que dormimos, e se nós olharmos para os puritanos da Inglaterra, que quando iam orar antes de dormir, eles diziam: Senhor, me perdoa pelos meus sonhos, porque eu não tenho controle sobre a minha mente durante a noite. Nós somos esses pecadores. A nossa natureza está inclinada para o mal. E afastados de Cristo, até as nossas boas ações buscam créditos para quem? Para nós mesmos. A gente quer levar vantagem em tudo. A gente quer estar à frente. E como já bem explicou nosso querido Paulo, lá em Romanos capítulo 5, verso 12, o pecado não é só um ato errado, é essa nossa natureza caída. Ele diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Nós nascemos separados de Deus, não há um justo sequer, não há quem o busque. E se você reparou bem no texto que nosso querido seminarista leu aqui no início, era para a gente ter um pouquinho mais e aqui eu vou colocar temor e não medo, porque o temor é aquele respeito, o temor é aquela compreensão de quem é aquele que é maior que nós. Porque Isaías, quando viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, ouvindo os querubins dizendo: Santo, 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 isso é o superlativo, é aquele que é santíssimo, incrível, fabuloso, criador de céus e terra. O que ele fez? E ele não só tremeu o joelho, não, ele caiu de joelho e reconheceu a sua condição de pecador. E às vezes a gente não consegue entender isso. A gente não consegue perceber que somos inclinados para o mal. Mas Deus, por ser misericordioso, Deus, por ser bondoso, Deus, por ser amoroso, Ele resolveu escolher, mesmo em meio a todos aqueles que pecaram, alguns para oferecer o seu amor, oferecer a sua graça, oferecer o seu perdão. E por nascermos separados, às vezes a gente já normalizou aquilo que é errado. Aquilo que os nossos pais faziam que era errado, a gente achou que era bom e continuou errado, e a gente continuou reproduzindo. Aquilo que os nossos amigos faziam que era errado e a gente achou que era certo, a gente: não, esse negócio é legal, eu vou fazer também. E criança é bem assim, né? Tá todo mundo tacando pedra, deixa eu tacar pedra também. Hoje em dia os meninos não fazem muito isso não, né? Mas, tá todo mundo apertando a campainha e saindo correndo, eu vou apertar também. Quem nunca, né? Quem nunca? Coisa de menino. Só que isso ficou aqui, guardado, intrinsecamente instalado na gente, e a gente não consegue como se livrar, não sabe como se livrar disso, porque a gente acredita que isso é comum. Só que o fato de serem comuns todas essas coisas não os tornam corretos, certos, normais. E é por isso que o primeiro voto que você encontra nesse panfletinho aqui, 5 votos para obter poder espiritual. Trate seriamente com o pecado. E é interessante, né? Quando a primeira vez que eu li esse livreto, eu falei: nossa, esse negócio é bem dos parentes pentecostal, né, Tiago? Poder espiritual. Só que a cada voto que eu lia, meu irmão, a cada voto que eu era convidado a fazer, eu levava um tapa na cara. Porque ser cheio do poder de Deus, ser uma pessoa cada vez mais espiritual,
é uma pessoa que é muito mais controlada pelo Espírito Santo e não que o controla, ou pelo menos tenta controlar, né? Porque quem vai controlar aquilo que é infinito e totalmente poderoso? Não dá. As duas coisas não conectam, né? Aquilo que é finito não controla o infinito. E aí você vai dizer, como é que eu vou tratar seriamente com o pecado? Esse texto nos mostra como. Porque a gente vê essa mulher sendo conduzida ao apedrejamento. E os homens chegam perto do mestre, chegam perto de Jesus e dizem, Senhor, pela lei, essa mulher precisa e deve ser apedrejada. Porque ela diz que aquele que é pego em flagrante adultério precisa morrer. Só que quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, a gente percebe que precisava ter mais alguém para ser apedrejado e não somente a mulher. E ali a gente percebe que escribas e fariseus estão manipulando a lei para pegar Jesus no pulo, para enrolar o mestre. Só que ele é o mestre. Ele é onisciente, ele já conhecia o coração desses infratores, que é um coração igual ao meu e ao seu. Porque fala a verdade, você já não se pegou aí no jeitinho brasileiro, tentando ali, ó, dar aquela esquematizada, às vezes para pagar menos imposto, às vezes para... Isso é coisa de menino, né? Cortar a fila. Cortar a fila é nossa velha natureza. Ah, não, mas o posto de saúde distribui a fila. Gente, tem tanto de gente que tem a coragem de levantar lá 4 horas da manhã. Lá em São Paulo é pior ainda, tá? Tem a coragem de acordar 4 horas da manhã para chegar lá na fila para receber a senha. Por que você quer cortar a fila dessa pessoa que teve a envergadura moral de acordar mais cedo e chegar lá para tentar ser a primeira a ser atendida? Por quê? Porque você está se colocando acima do seu próximo. Você está se colocando acima do outro. Mais uma vez, o seu pecado está falando mais alto e está te governando e está te controlando. Por isso o desafio é, trate seriamente com o pecado. Mas Jesus os conhecia. E o que ele disse? O que ele disse? Jesus lá, fazendo a sua redação, escrevendo lá, a gente não vai saber nunca, né? Pode ser até uma redação do Enem, que nunca vai ser descoberta, escrita ou corrigida, mas o texto não fala e essa não é a pregação do autor. A pregação do autor é aquilo que Jesus disse. E o que ele disse? Aquele que tem a primeira pedra, ou aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, organizadamente, perfeitamente, do mais velho ao mais moço, o que a gente vê? Cada um pega o seu monobloco, coloca-o no chão e vai saindo de mansinho, saindo de fininho. E aí, eles reconheceram algo fundamental. Não existe ninguém justo diante de Deus. Ou existe? Na verdade, hoje existe, porque há um homem no céu e esse homem é Cristo. Mas diante da palavra encarnada ali, diante do santo, aquele que escrevia no chão, ninguém era digno de arremessar uma pedra sequer. E aí, nós lemos os versos 10 e 11, eu não vou lê-los novamente, porque você ouve o mestre dizendo, mulher, onde estão os seus acusadores? E ela diz, não sobrou ninguém. E aí, ele mesmo diz, eu também não vou te acusar, mas o belo é que não para por aí. Porque seria muito bom, não seria? Também não vou te acusar, vai na paz. E às vezes, até como pais, a gente falha em ensinar os nossos filhos, porque às vezes a gente precisa ensinar, sim, isso que Jesus faz, o perdão, mas a gente também tem que fazer a segunda parte da caminhada. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E com isso, nós temos o coração da mensagem. Jesus não relativizou o pecado. Ele o perdoou porque Ele é Deus. É só a gente evocar 4 amigos e uma cama voadora. Pastor, que negócio é esse? Você está pregando muito para criança. Não, é só você imaginar. Lembra dos 4 amigos que levaram o paralítico para que Jesus o curasse? E esses amigos foram amigos legais, subiram em cima do teto, arrancaram ali o teto e fizeram aquele jovem paralítico descer no meio ali na frente de Jesus. E aí Jesus chega, olha toda aquela cena, eu imagino Jesus olhando para o teto, aquela sujeira caindo assim, aí do nada vem uma maca com cabra em cima, deve ter sido muito legal. E aí ele olha e fala assim, meu filho, seus pecados foram perdoados.
E aí os escribas e os fariseus lá dentro do coração estão assim, quem é ele para perdoar pecados? E às vezes eu e você estamos assim também, quando a gente ouve algumas coisas de outra pessoa. Essa pessoa é miserável, é lazarenta, é pecadora. Mas você não é não. Você já se olhou no espelho? Você lembra do adágio? Quem tem teto de vidro, ou melhor, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. E aí Jesus, sendo Deus encarnado, deve ter olhado no branco deles e falou, eu conheço o coração de vocês, tá? Então só para vocês entenderem que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, levanta, toma a tua cama e pé no caminho, meu jovem. E não é que aconteceu? E aí, se eles já ficaram doidos por dentro, eles ficaram desqueixelados por fora, porque ó, ele perdoou, o cara pegou a cama e saiu andando. Isso é um eco, ou melhor, isso é uma símile, isso é uma cópia disso que nós vai e não peques mais. É somente Deus que pode perdoar pecados. Jesus não relativiza o pecado, ele supera com a graça, com a verdade e com o poder de transformar a minha e a sua vida em algo diferente. Então, como é que a gente pode tratar seriamente com o pecado? Como é que a gente pode aplicar a verdade desse texto, entender esse vai e não peques mais, porque a gente ainda é pecador. Tenho certeza que ao levantar de manhã, você até estava tranquilo, mas quando você foi arrumar a roupa, você foi preparar os trem do café, ou às vezes você até se preparou, não, eu vou chegar, eu vou no culto das 8, e aí você chegou um pouquinho atrasado porque não deu certo, aí você falou, agora eu vou no café, e quando chegou o café ali já tinha acabado, e lá dentro você falou, gente, credo, não tinha nem um pouquinho de café, ninguém pensou em mim. Ou às vezes alguma coisa que estava tudo preparado, deu ruim e lá dentro você já queria roubar, matar e destruir. Lá dentro você está pecando, você pode não ter externalizado, mas a gente peca no coração, a gente peca na mente. Aí às vezes você que é casado, antes de chegar aqui, teve ali uma discussãozinha, uma rusgazinha, e lá dentro você deu vontade de matar. Se deu vontade de matar, já matou. E aí? Você pecou contra Deus. Ele é santíssimo. Como é que eu vou me livrar disso? Aqui, ó. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas eu preciso lembrar disso para mim, mas também para o outro. Também para o outro. Porque o outro também não merecia essa graça, mas se ele confessa a Cristo como Senhor, ele o recebeu. Então, capítulo 8, dos versos 1 ao verso 11, nos convidam a fazer e a tomar essa resolução. Trate seriamente com o pecado. Deus não pode usar alguém que tolera o mal em sua própria vida. E aí, o quão tolerante você é com essas maldades que estão no seu coração? Ah, pastor, mas assim, meu temperamento é desse jeito, porque meu pai era assim, o pai dele era assim, o tetra, o hexa, sei lá. Pedro Álvares Cabral meu pai veio com o Pedro Álvares Cabral lá em 1500 e está aí agora, eu sou desse jeito. Espera aí, você é imitador de quem? Do seu pai ou de Cristo? São essas perguntas que a gente precisa fazer. As suas opiniões são as suas ou são as de Cristo? As suas convicções são as suas ou são as de Cristo? Pedro vai falar que a gente precisa levar todo pensamento cativo ao conhecimento de Cristo. Todo. Pastor, até o time que eu torço? Sim. Até o meu hobby? Sim. O jeito que eu trabalho? Sim. O jeito que eu trato? Sim. O jeito que eu cuido dos meus filhos? Sim. O jeito que eu me comporto na rede social quando ninguém está vendo? Sim. O tempo inteiro. Nós não somos chamados a negar o pecado. Nós somos pecadores, sim. Só que também não somos chamados a destruir quem peca. Deixa as pedrinhas de lado aí, tá? Para de carregar. Não seja Davi, né? E aqui é o seguinte, às vezes a gente está muito empolgado e muito triunfalista por ler lá, não, Davi juntou 5 pedras e destruiu o gigante. Toma cuidado, viu, que o seu gigante pode ser você mesmo. E aí as pedras que você jogou vão te acertar.
porque você está julgando o outro muito mais rápido do que você julga a si mesmo. Tá bom, pastor, então se a gente não é chamado a negar o pecado e a gente não é chamado para apagar, destruir, espancar quem é pecador que nem a gente, o que a gente é chamado para fazer? A gente é chamado para encarar o nosso pecado, largar as pedras e pedir que Jesus nos transforme. Não foi isso que a gente já foi convidado a fazer? Não foi isso que a gente cantou? Quem sou eu para negar o poder de Deus? Mas eu preciso crer que esse poder pode me transformar, mas pode transformar meu irmão também. Porque senão, e fala a verdade, eu e você temos uma tendência muito feia. E às vezes a gente só não admite. Às vezes o outro tem o mesmo pecado que você tem e vive caindo nele. Só que aí você olha para o outro e fala, miserável, você precisa ser corrigido, o Senhor precisa ter com você. Mas peraí, Ele não pode ter com você também não? É só com o outro? Me ajuda. Lembra do que a palavra nos diz? Aquele que confessa e deixa, o que ele alcança? Misericórdia. E é disso que a gente precisa. Hoje a gente precisa de menos dedo apontado e mais... Salmo 23, verso 6. Saber que a bondade e a misericórdia nos perseguem todos os dias da nossa vida. Só que se elas me perseguem, elas perseguem você também. Você acredita nisso? Deixe que isso te transforme. Deixe que isso te mude. E diminua o juiz, o júri, o promotor, o meirinho e o executor que vive aí no seu coraçãozinho. Se eu preciso de misericórdia, o outro também precisa. Então nomeie o seu pecado, nomeie cada um deles e combata cada um deles com a arma certa. No século 21, aquilo que nós entendemos como convicção de pecado, aquilo que o Espírito Santo inicia na nossa vida e nos faz perceber o quão alheio à parte distante de Deus nós estamos por causa das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e decisões. A convicção de pecado foi chamada em complexo de culpa. Ah, não, isso é culpa do seu pai, é culpa do seu pentavô. Não, você é assim porque sua mãe te tratou mal. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui corrigido na minha vida, e não foi poucas vezes porque eu era da pá virada. Eu já tive a coragem de pular minha casa para brincar. Subi no muro, passei por cima do muro, andei pelo muro da frente, desci pelo portão que nem o Homem-Aranha, e fui brincar, mas quando eu voltei, eu encontrei a primeira vara da correção. Encontrei. Mas não foi só a primeira vara da correção, porque não foi só essa vez que eu pisei fora da faixa. Foi a vara da correção, foi a havaiana da correção, foi o rider da correção, foi o fio de ferro, foi a mangueira. Foi muitas coisas. Até brinquei no cu da manhã, né? Você já ficou de joelho em cima do milho, com a mão para cima? Não fala que senão vai revelar a sua idade. Ficar no cantinho ali, com a cabeça lá na... Fiz tudo, recebi tudo isso. Só que uma coisa que eu não sou e que a gente não pode ser, são as nossas dores, as nossas cicatrizes e os nossos traumas. Não. Em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. E é nisso que a gente precisa crer. Pastor, então o que eu vou fazer com os meus diagnósticos, com os meus atestados? A gente precisa entender que nós também não somos eles, mas nós precisamos usar as ferramentas que nos são dadas para que a gente possa vencê-los. E que sentido, pastor? Eu sou... Como é que é a palavra? Hiperventilado, não. É hipocondríaco também não. É hipertenso. Fui diagnosticado. Depois do seminário, saí no modo turbo. Né? E aí eu tenho que tomar meus remedinhos. Para quê? Porque eu entendi que o pecado estragou o nosso corpo até o DNA. E aí aquilo que era perfeito e bom, agora está mais ou menos. E aí eu tomo meus remedinhos. E aí, às vezes, você foi diagnosticado dentro de um perfil psicológico e agora você é atípico. Só que esse diagnóstico não pode dizer quem você é, porque você em Cristo é nova criatura. Logo, tome seus remédios, é a ferramenta que Deus deixou para você. E não lute contra. Porque é isso que vai te ajudar a se regular e andar em novidade de vida. E não é isso que a gente precisa?
Só que do mesmo jeito que a gente tem essas ferramentas, a gente tem outras também. Sabe por quê? Porque hoje em dia, aquilo que a Bíblia mostra que é o orgulho, aquela sujeita que é cheia de si mesma, hoje é chamada de autoestima. Mas peraí, será que é autoestima mesmo ou você gosta de humilhar as pessoas? Você está muito cheio de si mesmo. Menos. Seja menos, né? Não tem um sujeito que fala isso, seja menos. Ou senão você toma uma dose de menos você tacil, né? De 12 em 12 horas para ficar ok. Porque você lembra de João Batista? O que João Batista? É necessário que ele cresça e eu diminua. Paulo também vai dizer aos filipenses que a gente tem que pensar menos em nós mesmos e mais no próximo. E aí? Como é que a gente faz com essa autoestima? Será que é autoestima mesmo? Ou você é orgulhoso? E a cobiça? Não, a cobiça hoje, não, eu tenho ativos, eu sou ambicioso. Mas peraí, você está que nem aquele sujeito? E aí, como é que você está? Não, estou bem, estou aí, estou aí na luta, estou passando rodo em todo mundo. Ué, mas peraí, cara, passando em rodo em tudo, que negócio é esse? Você não tem que tratar a todos com o mesmo amor que você recebeu? Será que para você ser bem-sucedido, você precisa apostar na desventura do outro? Calma aí. Você é daqueles que vive naquele adágio, fique rico ou morra tentando? Isso é perigoso, viu? Isso é perigoso. Porque aí, para essa política, os fins justificam os meios, mas quem está em Cristo, nova criatura é. Onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. E o ídolo é qualquer coisa que você ama, confia e obedece, mais do que você obedece a Deus. E ainda tem a impureza, né? A Bíblia fala que os impuros não verão a Deus. Mas hoje a gente vive na sociedade onde a impureza foi transformada em liberdade e libertinagem. E aí você até diz, pastor, eu faço o que eu querer mesmo, estou nem aí, pega nada não. Só que quando você encontrar com o justo juiz, que é santo, 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 quem é que vai assumir os seus BO? Não vai ter ninguém para te defender se você não se esconder atrás da cruz do Salvador. Então, pastor, como é que a gente luta? Primeiro, identifique. Não dê nome bonito para o seu pecado. Procrastinação é preguiça. E existe ferramenta para lutar contra ela. E aí, como é que vai ser? Você diz que ama a sua esposa, você diz que ama o seu esposo, só que o quanto você está sacrificando o seu corpo para ter uma vida, vamos colocar assim, uma vida mais longeva, uma vida mais idônea, né, pastor Richard? Uma vida, assim, onde você não vai precisar de muitos cuidados. Um exemplo bem rapidinho, aproveitar que a Arícia e a Helena não estão aqui. A Arícia está para fazer uma cirurgia, para terminar um tratamento que ela está fazendo. E quando ela fez essa primeira cirurgia, eu subestimei, né, a minha filha e achei que ia ser tudo bem. E no dia da cirurgia, quando ela teve alta, eu estava aqui no culto. E aí o Elton foi lá buscar a Arícia e ela no hospital. Só que quando ela chegou em casa, ela estava num drama danado, assim, violento. Porque mesmo não sentindo dor, ela achou que estava sentindo dor. E isso, assim, foi demais para ela. E aí eu tive que entender, puxa vida, realmente, o senso da dor é diferente de um para o outro. Mas, ao fazer isso, eu tive que me reeducar. Eu tenho sim que preocupar em primeiro lugar é da minha família. Porque antes de ser pastor, eu sou gente. Gente chora, gente sangra, gente passa mal. E minha filha é gente também. E eu preciso estar lá para servir. E aí, eu identifiquei esse meu pecado. Eu sou muito autoconfiante, eu preciso depender mais das pessoas. Porque as pessoas vão depender de mim. E aí, carregando minha filha para lá e para cá, que não podia andar, porque estava com os 2 joelhos operados, ela ficou curada, e eu adquiri uma dor que vinha das costas até a ponta do dedo. Alguma coisa errada não estava certa, né? E aí eu tive que buscar os fisioterapeutas, tive que buscar o ortopedista para consertar. Agora ela vai passar por mais uma vez essa cirurgia, agora em junho. O que eu estou fazendo? Exercício para não sofrer. Tá vendo? E aí eu pergunto, você está rindo, mas você não faz exercício para se preparar, faz? É engraçado, mas é triste.
Se você ama, você tem que cuidar de você mesmo. O quanto você está cuidando? Você percebe? Às vezes o nosso amor está só na palavra, ele não está na ação. Tende em vós o mesmo sentimento, mas eu gosto bem da NVT, lá em Filipenses capítulo 2. Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Porque Ele escolheu se oferecer na cruz, no meu e no seu lugar, para que hoje a gente estivesse aqui, e tivesse vida, e a tivesse abundância. Mas muito mais do que isso, a gente tivesse perdão dos nossos pecados, porque o sangue dele cobre multidão de pecados. Identifique o seu pecado, dê nome a ele, não se deixa levar por esses nomes bonitinhos não. Confesse, como eu já disse, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se você precisar de ajuda, procura um irmão mais experiente na fé e fala assim: meu querido, eu já percebi que você já venceu esse meu pecado, como é que eu faço para vencer? Me dá o caminho das pedras, seja pedra de passagem na minha vida. Aí o máximo que ele pode dizer é: você achou que eu tinha vencido? Mas eu venci coisa nenhuma não. Aí você tem que falar: então vamos dar a mão aqui, vem comigo, vamos procurar alguém então mais sábio, para a gente vencer junto. Mas às vezes a gente está cheio de nós mesmos, né? O egoísmo fala mais alto, é Ele que está sentado no trono do nosso coração, e não Cristo. E aí você fica guardando isso só para você. E você não tem coragem de sentar e confessar: meu irmão, eu já não aguento mais andar sozinho. Eu já busquei em outros meios, outras formas, mas aqui eu vim pedir a minha redenção. Diz para mim aí, me ajuda. E eu tenho certeza que se essa pessoa não tiver resposta, ela vai procurar outra para te ajudar. Porque aqui nessa manhã estão muitas manifestações do amor de Deus para você. Mas às vezes é você que não tem coragem de procurar. Às vezes você não tem: pastor, eu sou muito tímido. Eu também sou. Às vezes eu tenho mais prazer sentado atrás de uma mesa, mexendo com as minhas coisinhas, na sexta-feira, que é a folga da equipe pastoral, do que às vezes sentado conversando com as pessoas. Mas eu tenho que lutar contra esse pecado. Porque é minha cabeça que está estragada, e não a palavra de Deus. E é ela quem me diz quem eu sou, e não eu mesmo. Você tem coragem de se desafiar a fazer isso? E tudo isso já envolve as armas certas. Porque além de procurar o outro, que é a manifestação também do amor e da voz de Deus para falar e te ensinar, também temos a oração, temos o jejum, temos o discipulado, que é essa busca, a palavra e a correção amorosa. E no outro verso do seu panfleto, tem um calendário. Se você não pegou, pega com o pessoal do acolhimento ali fora. Nessa primeira semana, 5:30 da manhã, nós vamos estar juntos lá no Instagram, orando ao Senhor, pedindo que Ele avive o nosso coração. Segunda semana, nós vamos ter o relógio de oração, onde toda a igreja vai ser chamada a 1 hora do dia, estar orando, uns pelos outros, mas principalmente pedindo que o Senhor transforme o nosso coração de dentro para fora. Terceira semana, você vai ser desafiado a fazer um jejum. E o jejum não é só você deixar de fazer algo que traz alegria e tranquilidade para você. É você tirar isso da sua vida, seja comida, seja entretenimento. Eu vou ficar 1 semana sem assistir o Globo Esporte. Tem gente aí que vai morrer, né, se fizer isso. Mas essa é a ideia. É tirar algo que vai te doer. Só que aí você tem que preencher com a palavra, você tem que preencher com a comunhão, você tem que preencher com oração. E se Deus assim permitir, às vezes você só troca um hábito mais ou menos por um perfeito. Porque quanto mais próximos estamos da palavra, quanto mais próximos estamos uns dos outros, quanto mais próximos, ou melhor, e quanto maior vida de oração nós tivermos, mais próximos de parecer com Jesus nós estaremos. Tem mais outras aqui, mas eu vou deixar para você ler sozinho, tá? Só trouxe um spoiler aqui. Pega o panfletinho, guarda ele com você e viva cada dia, cada vez mais, um passo de cada vez, na dependência do Espírito Santo. Esse mês você precisa terminar ele com a seguinte convicção: ser cheio do Espírito Santo não é barulho, não é fogo de artifício, não é the power, the king, não, tem nada a ver com isso aí não, tem nada não. Ser cheio do Espírito Santo é amar o próximo como a si mesmo,
é tratá-lo de um jeito que às vezes ele não merece, porque foi assim que você foi tratado. É você se devotar, se entregar e mostrar para todo mundo, não o quanto você está fazendo, mas o quanto Cristo fez por você. E quando você realmente fizer esse propósito, certamente, eu creio que o Senhor, do mesmo jeito que tem me ajudado, vai te ajudar também. Porque todo dia é uma luta, viu, meu irmão? Aqui dentro o pau quebra. O velho Wanderson quer agredir todo mundo. O velho Wanderson não é flor que se cheire. Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Ah, fulano de tal está falando mal de mim. E aí eu quero evocar aqui um pregador do passado que diz o seguinte: se você for falar mal de mim, me chama. Sabe por quê? Eu conheço coisas piores que você. E quanto mais a gente tem coragem de admitir que nós somos pecadores, mais próximos a gente vai estar de receber aquilo que realmente é graça. E de oferecer para o outro aquilo que é graça. Porque do mesmo jeito que eu reconheço, se você reconhecer, a gente vai estar no mesmo barquinho. E o Senhor vai estar guiando esse barco para Sião Celeste. Onde lá, a gente não vai ser mais essa mesma pessoa que nós somos hoje. E seremos totalmente transformados. A mulher, da qual nós não conhecemos o nome aqui no capítulo 8, chegou de um jeito totalmente triste. Ela entrou na presença do Senhor culpada, exposta e encurralada, mas saiu da presença dele perdoada, dignificada e enviada a viver uma nova vida. Que você tenha coragem de fazer esses votos que nós estamos te desafiando a fazer. E o primeiro deles é: trate seriamente com o pecado, para que assim você possa viver em novidade de vida. Tenha coragem de questionar até mesmo o seu temperamento. Porque às vezes o crente está usando o temperamento como o pessoal usava o horóscopo antigamente, né? Eu sou colérico, por isso eu sou assim mesmo. E o fruto de espírito vai dizer o que para o colérico? Mansidão, domínio próprio. Está vendo? É a palavra de Deus que filtra tudo isso. E se você conversar com os psicólogos hoje, né, os humores, os 4 humores já são poucos, já tem 16. Então como é que a gente lida com tudo isso? O Espírito Santo precisa habitar ricamente dentro de nós. E eu não posso dar desculpa, porque, puxa vida, o meu primeiro pai, Adão, já deu desculpa. E é por isso que eu estou aqui. Eu tenho que ser diferente dele. Eu tenho que ser parecido com Cristo. Ele é o ser humano perfeito. Eu queria te convidar agora a fechar os seus olhos e a olhar para dentro de você. Faça o autoexame. Diga aí, como o salmista diz: Senhor, sou do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, porque às vezes a gente já se sondou e não está percebendo aqueles que estão escondidos. Mas o Senhor vê além daquilo que nós podemos ver. E Ele pode perceber muito mais além daquilo que a gente já viu. Peça que Ele te ajude a largar as pedras no chão, a tirar de nós a vida de julgamento. Peça que Ele te ajude a reconhecer os seus pecados, e isso é importantíssimo, porque a gente só pode vencer aquilo que a gente já conhece. A gente só pode lutar contra aquilo que a gente já entendeu. Conhecimento é a metade da luta. E deixe Jesus Cristo escrever essa história, que é a sua vida, de um jeito diferente a partir de hoje. Faça a sua oração.